assim, de forma resumida sobre tendências pedagógicas, que é um tema que me interessa, que cai muito em concurso, mas sempre termina nos pegando de uma forma ou de outra, né? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer hoje aqui é definir o que seria a questão da tendência. Quando você pensa em tendência, você pensa em questão de moda, né? Aquilo que a sociedade às vezes segue como um tipo de padrão. Na educação também você tem esse tipo de padrão também, né? Tipo de modismo educacional. Aquele modelo que os pedagogos, os pensadores da educação terminam aqui, seguindo como sendo correto ou não. Diante disso, a gente tem assim um consenso entre os pesquisadores, os estudiosos, que as tendências pedagógicas elas podem ser divididas em dois grupos. De um lado você tem as tendências tidas como liberais, e de outro você tem as tendências chamadas de progressista. As progressistas e as liberais. As liberais termina começando com a pedagogia tradicional, muito conhecida, né? Inicia-se com os jesuítas a partir de 1549, ali, com a chegada deles aqui no nosso país. E diga-se de passagem, essa tendência ela tende a colocar o professor como sendo o centro do processo e o aluno apenas um espectador de forma passiva, assim. Aquele que recebe o conhecimento é aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária, onde o professor apenas deposita e depois vai colher através do exame ou de algum tipo de profissão que ele vai ter. Espera-se que ele cumpra o seu papel social. De outro lado, você tem a outra pedagogia nessa subdivisão aqui dos liberais, que seria a escola renovada. É um tipo de modelo assim renovado, de escola, um pensamento renovado, que critica logicamente o anterior. Esse modelo aí, que é onde se fala da escola nova, né, hoje conhecida o movimento Escola Novista do Brasil. E esse modelo aqui ele pode ser dividido, esse modelo renovado ele pode ser dividido ainda em dois outros modelos, em outras tendências pedagógicas, outras formas de pensar a educação, que seria a escola renovada progressivista, não progressista, mas progressivista, que é defendida por John Dewey, um norte-americano também. Chegou aqui ao Brasil em 1882, já com Rui Barbosa, mas foi implantada a partir da década de 20, década de 30, a partir de 1932, com manifestos pioneiros da educação. E ela vai ali, fica no Brasil aí mais ou menos umas 2 ou 3 décadas aí depois disso aí. Nesse período ela fica andando junta com a pedagogia tradicional, uma briga que existia aí no Brasil, uma briga, né, que existia pelo controle da educação. E depois, pensando nessa educação como sendo a progressivista, a renovada progressivista, defendida por John Dewey, como eu falei, e ela coloca o aluno como centro do processo. Ela diz, não é mais como os tradicionais diziam, que o professor é o centro, mas agora o centro passa a ser o próprio aluno. E a outra subdivisão dessa renovada é a renovada não diretiva, que é de Carl Roger, que ele nega essa questão da interferência do professor na aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem do aluno, e diz que o professor deveria ser tipo um especialista em relações humanas. Então, esses dois modelos que são melhores, né, que representam a ideia renovada da educação. E depois você tem, dentro dos liberais aqui, o modelo liberal, você tem a outra tendência chamada de tecnicista. A tecnicista chega ao Brasil aqui a partir da década de 50, mas ela pega mais força a partir de 1960, processo de industrialização, a ditadura militar. Essa tendência foca muito na questão da indústria, né? É uma associação entre educação e indústria, entre o desenvolvimento tecnológico, industrial do país. Essa ideia de empreendedorismo, de curso técnico, ligada de certa forma a isso aí. Esse modelo está ligado a Skinner, né? A parte de comportamento, onde você começa a medir o desenvolvimento, você começa a medir o aluno, a ideia da avaliação como medida também está ligada a isso aí. Fechando esse bloco aqui dos liberais está ligado à questão da manutenção da sociedade, deixa a sociedade existir assim como ela existe. Você não interfere, deixa tudo como está, é um pensamento de manutenção da sociedade, do status quo da sociedade. Esse outro modelo aqui já trabalha com a ideia de transformação, e não mais de manutenção, mas de transformação. Aqui no progressista você tem a pedagogia de Paulo Freire, chamada de libertadora, né? Você observando aqui, segundo Ribeiro, 1885, se eu vou colocar a data se tiver citado errado aqui a referência, ele fala que a partir de 1940 você tem aqui no Brasil 56% de analfabetos,
Em 1950 você tem 50,5% de analfabetos, e a partir de 1960 você tem 39,35%, uma queda. A partir de 1961, Paulo Freire entra com esse método de educação, né? Aí ele vai introduzir aqui no Brasil o seu método de educação para tentar também dar a sua contribuição quanto a isso aí. E então, nesse período, surge a ideia de Paulo Freire, e depois você tem outro modelo que seria o modelo libertário, né, de Freinet, que é um modelo que trabalha com autogestão. Esse modelo está ligado à ideia anarquista também, ao movimento anárquico, e é um modelo que trabalha com autogestão, como falei. O próximo modelo, dentro desse progressista, é o crítico social dos conteúdos, de Libânio, ou a teoria, a pedagogia histórico-crítica do professor Saviani, que diz, não, você tem que trabalhar com os conteúdos, mas fazendo uma crítica, adaptando o conteúdo à realidade do aluno. Você pega o conhecimento fragmentado do aluno e vai unir esse conhecimento com os conhecimentos científicos. Então, essas três pedagogias, elas formam a proposta aqui do progressista, o movimento, a pedagogia progressista. Em concurso, isso aparece muito, você tem que ter cuidado na questão do libertário, porque às vezes Libânio, em determinados documentos, em determinados escritos, ele cita esse modelo, em outros não. Então, já vi provas que cobrava essa divisão segundo Libânio, e você tem que ficar ligado qual está se referindo ali. Então, se você